o seu pai, até pela conversa que a gente teve com o Silvio, tudo, ele sempre foi um cara mais comercial, mais vendedor, né? Totalmente, eu vou te falar. 100%. Você conseguiu juntar os dois mundos aí, mas falando ainda do seu Oswaldo, essa simpatia que ele teve com você, na realidade, era um cara que sabia muito, né? Talvez Sim, não. Até por um momento de mercado não ia abrir muito isso. sim. Competitividade, na verdade, né? De você fracionar um conhecimento, uma estrutura que você tem. Ninguém praticamente faz isso, né? Fazia isso, né? Hoje essa situação muda porque você já tem uma, né, uma democratização maior do Sim, conhecimento e tudo mais. E mesmo assim a gente ainda vê que tem suas. tem as Imagina. limitações, sim, tem. E aí, desde então, você começou a atuar já nessa parte de instalação e já foi operacionalizando isso lá dentro. Sim, principalmente na parte de manutenção corretiva. Tá. Tá? A manutenção corretiva, na verdade, foi assim. E o que eu mais gostava, como que eu acho que todo mundo da área gosta, é você pegar uma coisa que não funciona, você vê ela funcionar. Cara, perfeito. Perfeito. Isso aí eu acho que é a gratidão de qualquer técnico. Puta, ó, então tá certo. Tô no caminho certo. A linha é essa, sabe? Muito legal isso aí. Você hoje, você colocar algo para funcionar, né? Você agrega muito valor aqui. Você, na parte dessa correção, né? Dessa manutenção, tudo mais. O que você acha que também é importante que essa Stack faz? E a gente vê que os clientes têm uma relação muito fiel, né, a vocês. Além da parte técnica, né, de tudo isso, você acha que o jeito, a forma, contato humanizado, isso tem muito a ver também com o relacionamento? Tem. Tem. Essa simpatia tem. A transparência da ação que você vai tomar, cara, ela tem que ser perfeita. Tá? No entanto que você pega algumas fases nossas de alguns comportamentos de equipamento, que a gente às vezes menciona que eu preciso desta peça para dar continuidade, para ver se não tem mais nada, porque hoje ficou tão complexo que são vários itens que não consegue. Então essa transparência é fácil. E você transfere essa responsabilidade para o próprio cliente. Cabe a ele falar para você, putz, mas a média de gastar é X. Tá? Você está gastando Y agora, beleza? Aí você pode chegar. A gente pode declinar disso caso não venha a obter o êxito do equipamento funcionar. Certo? Então isso aí, na verdade, é a transparência, cara. E assim, cara, a simpatia, sabe? Do confronto, sabe? De você chegar na abordagem, o cliente, transferir essa segurança, né? Cara, não sou a melhor pessoa do mundo, não sou o melhor técnico do mundo, que você vai ver que tem uma gama de empresas aí, né? Então, é assim, ó, uma coisa que eu falo para você. Infelizmente, hoje, o proprietário, ele procura valor, beleza? Então o cara procura o valor. Melhor preço, o cara que faz. Daí ele contrata alguém que infelizmente não vai dar o resultado que ele espera, porque ele não conhece como é que ele quer funcionando. Chega uma hora que ele não quer mais saber de preço. Ele paga o quanto for para pôr aquilo que ele comprou para funcionar. Então o cara muda, sendo que ele podia ter feito isso muito melhor, né? Com empresas que o pessoal indica, credenciadas. Então ele paga esse preço muito caro. Então primeiro é o preço que ele quer, depois ele entende que não é o preço. Ele vai pagar o valor que for para pôr aquele produto que ele comprou, tal, para pôr para funcionar. Porque vem, um não consegue, o outro não consegue. Aí o cara acaba perdendo esse negócio, aí o cara fica com aquele trauma. Então por isso que às vezes quem chega para resolver, cara, vira uma referência pro cara, né? Isso é o que o nosso mercado é exatamente assim. E você, quando você fala que a gente vê que tem tudo isso do mercado e tudo mais, então
tem que ser uma empresa autorizada, credenciada, certificada. O que você... Isso aqui a gente falando até para fazer um jabá para as pessoas trabalharem no Sim. destaque, né? Eu digo, o que você falaria para a pessoa que hoje, que a gente sabe que tem muito instalador autônomo, tem muita gente correndo sozinha, que tem um ótimo conhecimento, Perfil, né? perfil para Isso. mas às vezes pode ficar limitado, né? Até em situações que, pô, você tem um problema do fabricante e aí ele sozinho não consegue resolver. Você acha que hoje esse cara, ele deveria ter uma cabeça, por exemplo, de fazer carreira dentro de uma empresa que tem um panorama geral para isso? Como é que você olha, até para que ele some, né? Um time mais capacitado? Cara, a realidade é assim, né? Você tem a realidade do momento que você passa por ela. Te conta uma história, beleza? Mas nem sempre essa história, o conteúdo tá todo lá dentro. Existem caras perfeitos, caras com potenciais absurdos, que ou eles fizeram, tipo, da mesma forma que eu fiz, traçando com alguém de um conhecimento mais antigo, que tinha todo esse potencial para trazer, ou dentro de fabricantes, tá? Já que fazendo a ponte com isso da terceira geração, né? A gente sabe que em muitas empresas é sempre muito delicado essa transição, essa adaptação, porque são cabeças distantes às vezes. Pensamento, até do ponto de vista não só da tecnologia, mas assim, de processo, de uma abordagem comportamental, né? O que você acha hoje como é que foi a mudança principal para você, no seu ponto de vista, da vinda de uma terceira geração do Andrei para a Destaque? Você sabe que independente das gerações, você vê que meu pai ainda é ativo, muito participativo, tá? A gente tenta ser o mais transparente possível em todas as etapas de qualquer circuito da empresa. Por ser uma empresa familiar, o Andrei, nascido, crescido nessa situação, o ambiente ele já sabe como é que funciona. Então o perfil de todos vem numa mesma direção. Sabe que é aquilo, né? Você não está colocando ninguém estranho, né? Você não está colocando uma pessoa que tem, sei lá, uma ansiedade diferente que teve na família dela, alguma coisa que traga isso para que isso saia desse caminho que a gente quer seguir. Na verdade é tudo muito natural, tá? Não existe regra, não existe livro que fala assim, a gente leu e fala, tá, então nós vamos fazer isso. Não, isso veio família, conhecimento, na união, nas dificuldades. Nas dificuldades que você consegue afinar o produto, né? Puta, eu podia ter melhorado aqui, ó. Puta, tivemos um problema aqui. Então, assim, essa geração nova, cara, eu vou falar pra você, eles são muito rápidos. O resultado tá na mão e a gente não tá acostumado com isso. Sabe, a velha guarda não tá acostumada com isso. De você falar assim, pô, preciso de orçamento hoje. Cara, você não tem, porque você depende de terceiro. O cara precisa te passar preço, o cara precisa falar, então, mas cara, é preciso. Porque o cliente torna-se um diferencial. O cliente fala, puta, liguei pro cara lá, demorou 3 dias. Esse aqui, cara, hoje à tarde já me entregou orçamento. Então, essa visão de mercado, né, que na estrutura que ele criou, que eu falo pra você, de comprometimento e de entender como é que funciona o mercado. Tá ali, né? Muito digital, muito... você vê que ele precisa disso. Então, por isso que eu falo, existem as cobranças dentro dos departamentos que vai chegar no resultado que ele precisa. Como eu preciso do meu resultado, o Silvio precisa, o meu pai precisa. Né? Cada um precisa se ajudar onde pode. Como que é a atuação do seu pai hoje ainda nessa história? Cara, meu pai é sensacional. Onde todo mundo tinha o computador, ele tinha o caderno e a caneta. E ele falava, o que você faz com isso, eu faço com isso aqui, né? Então, assim,
essa cultura dele, essa trajetória dele na empresa ajudou muita gente de entender. Porque aquele digital um dia, ele pode dar problema e você pode ter que voltar pro caderno, cara. Né? Pro telefone fixo, né? Que é onde foi toda a estrutura da empresa no começo, né? Que antigamente tinha praticamente só isso, né? Para comunicar, para entregar, para fazer. Então, assim, a gente aprendeu muito com meu pai, muito. Na verdade, a gente se ajudou muito e a gente se aprendeu todo mundo junto, né? Cada um pegando o potencial de cada um e vendo como é que funciona, que talvez na ausência você conseguiria até conduzir dessa forma para chegar no resultado. Tem alguma coisa muito memorável, assim, algum come, alguma lição que você levou do seu pai que... Meu velho, eu lembro. A gente começou a mexer com umas coisas que o mercado não mexia. Baixas temperaturas, né? E a gente tinha um cliente, chamava Trambustinal. Ela fazia os internos dos veículos. Sabe? Acabamento, painel, forro de teto, né? Depois ela foi para a parte que é a TWE, para a parte de bancos, injeção de espuma. Então tinha os laboratórios, aí tinha teste de flambagem, de um monte de coisa. Muito legal. E eu lembro, esse dia foi complicado, hein? Eu fui para a empresa, chegou um freezer lá pra gente tentar chegar a menos 80 graus. Né? E para nós era uma novidade. Né? Vamos fazer? Não, pega que nós vamos fazer. Ó, não, oxi, olha se não vamos fazer, vamos pôr essa coisa para funcionar aí, não tem jeito. E foi muito legal. O que eu fiz? Eu me envolvi tanto no processo que você não tá entendendo, cara. Eu virei a noite acompanhando as temperaturas do freezer. E a gente tinha, na verdade, 2 carros na época, né? Na verdade, a gente ficou com um carro só. A gente tinha um Fusquinha azul calcinha. Não tinha o banco da frente, só tinha o banco de trás, que é onde você colocava as ferramentas e saía para fazer assistência técnica. E eu dormi no banco de trás. Meu pai e meu irmão chega no outro dia, batendo as portas, não sei o que, desesperado, cadê o Paulo? Eu tava dormindo no carro. Eu virei a noite para entregar o resultado. Cara, isso, meu pai falou um monte, não precisa, que não sei o que, o Silvio ficou todo assustado. Onde que você passou a noite, né? Moleque novo. Ah, esse moleque tá onde? Esse desgranhento. Tem algum lugar aí que lascou nós, né? Tá na noite aí, tá? E eu tava lá, cara. Esse dia foi muito cômico, cara. Os dois desesperados. Pô, você não pode fazer isso, tá muito preocupado, onde você tá? Eu falei, pai, tá dentro da empresa. Tava, né? Que a gente conseguiu chegar no resultado, precisava monitorar, porque tinha que fazer testes de pressões e fazer adições de fluido refrigerante expansivo para chegar no resultado, né? Cara, foi muito legal, cara. Esse dia foi pauleiro. Esse foi o meu crachá foi esse aí. Sensacional. Não só no lado aí, né? No seu lado corporativo, mas principalmente como pessoal também, né? Porque a Sestac tem sua trajetória e você tem a sua dentro da Sestac. Sim. O que você diria hoje também para pessoas que têm uma mesma estrutura que você ou que querem chegar nisso em relação ao conhecimento, a entrega, a propósito, num panorama geral? Por que você, Paulinho, lá dormiu? Qual é um seu propósito além do propósito da Sestac? Como é que você encara tudo isso, né, em relação de trabalho, por exemplo? Te digo que é um perfil criado do meu pai, que passaram para meus irmãos, né? A pessoa, quando te traz alguma coisa, seja ela qual for, ela tá te transferindo uma responsabilidade e uma confiabilidade, tá? É tipo um médico, tá? Ó, eu tenho um problema de saúde, eu tô vindo neste médico e você tem certeza, embora isso não venha acontecer, que o cara vai te dar um resultado, que o cara vai te curar. É exatamente esse mesmo perfil de você esperar da pessoa que você tá pedindo
ou passando a responsabilidade, que ela faça melhor do que quem pediu. Porque talvez quem pede não tenha capacidade, às vezes emocional, não é aptidão física, não é nada disso. E no balanço e no equilíbrio, né, lógico, você nunca tá sozinho na vida. Família tá envolvida e você percebe que isso tornou uma constante, né? Isso virou um pedaço seu. Então você não vai conseguir ser diferente na Sestac e fora de casa. Na Sestac e na casa da sua mãe. Você sempre vai ser aquela pessoa com aquele comprometimento, com aquele resultado. Eu vejo muito isso na minha família. E isso se torna um exemplo bom. Pega quem quer, tá? Pega quem quer. Hoje a gente vê que a sociedade talvez não tenha isso, né? Algumas ferramentas que fazem você chegar no resultado, cara, foi alguém que criou, né? Mas assim, é real? É verdadeira? Que nem ontem a gente estava até conversando com o pessoal da Treine. Cara, site GPT, o cara pergunta um negócio, lá o cara vai não sei o que no IA, o cara pergunta. Cara, mas da onde que o cara tirou essa informação? É verídica? Não é, porque o cara consulta a base de dados, o cara fala, eu não consigo, eu não consigo entender isso. Aonde que isso é verdade? De onde foi tirada essa verdade? E quem contou essa verdade? É verdade? Aí eu fico nesse receio, eu não me sinto usar essas ferramentas ainda, lógico, para os dias de hoje. Eu sou meio Santo Tomé, eu preciso ver, eu preciso acreditar, eu preciso testar, eu preciso ver se faz. Então esse aí, na verdade, é o comprometimento, às vezes, do resultado que você precisa chegar. Às vezes isso isso tem um custo, ou isso vai te trazer um benefício. Mas às vezes não, às vezes você faz por desafio, né? Ah, porque um amigo fez, porque um amigo olhou, porque o cara fez. Né? Então você vem dessa trajetória que é muito legal, né? É o que eu falo pra você. Né? É que eu falo pra você conseguir. Cara, pus pra funcionar. Cara, consegui subir lá e pôr aquele prego lá. É isso aí. É isso aí. Não sei, você já tem algum tipo de referência de fora? O mercado sempre teve referências internas mesmo? Você sempre assim, porra, sempre olhei pro mercado nacional. Ou não, o mercado internacional, sei lá, já cheguei a ver materiais de fora para entender tal coisa. Como é que é? Sim. Por quê? A nossa geração lá atrás, nós não tínhamos fabricantes de peças ou de produtos que eram nacionais. Raramente era. Então tudo que você trazia, tudo que chegava na sua mão para você fazer, era importado, né? E isso trazia para nós um desespero, né? Manuais em inglês, cara, vou te falar, foi tenso. Foi tenso. Eu lembro que quando começou essa parte de cartões telefônicos, a gente trabalhava para uma empresa e chegou uma máquina, né, que ia produzir os cartões, porém ela tinha um ar-condicionado acoplado nela. Aí, como a gente já tinha uma referência no mercado dessas coisas meio exclusivas, o pessoal contratou a gente para fazer. Cara, você imagine você depositar a sua responsabilidade, confiabilidade, nome da empresa que já tinha alguns anos. E você se queimar com um produto desse, você não coloca, você pôs a mão, você não coloca. Então o que a gente faz? A gente sempre estudava antes, via. E não tinha YouTube, não tinha esses negócios, você não conseguia pegar conteúdo fora. Era treinamento justamente com o fabricante. O fabricante às vezes te dava, você tinha lá um telefone que o cara te dava algum suporte, alguma coisa, mas era muito, assim, eles não, o que eu queria saber, às vezes os caras não passavam para mim, sabe? Com medo de produto, de protocolos, de algumas coisas que eu podia repercutir isso, né? Até uma quebra de uma patente, sim, alguma coisa, né? Então assim, o que você precisa saber tá no manual, beleza? Você lê o manual e é isso aí. Você tem que fazer dentro disso para funcionar, beleza? Esse era o conceito. Então a gente pedalou muito, a gente se ajudou muito. Por quê? Porque esse problema a gente não trazia, eu não levava para minha casa. Sentava com meu pai, sentava com meu irmão e falava, cara, vamos fazer, velho.
Porra, mas não sei o que a gente precisa, velho. Vamos fazer. Isso que era legal. Você entendeu? Então, a parte mais difícil de qualquer processo, de qualquer um deles, isso era tratado, né? Isso era compartilhado. Isso era sustentado por quem estava junto. Isso é um grande tempo, é um tempo curto? Como é que é esse preparar um colaborador para atuar como você está? Na verdade, o cara já chega numa apresentação que ele faz. Só que, infelizmente, eu não tenho conhecimento do que realmente ele está apto a fazer. Sim. Então, a gente deixa esse trabalho evoluir e cabe uma observação. Se vê que aquilo que ele pautou, falou, ó, eu faço, tal, a gente vê que não é da forma que ele falou ou não é do comportamento da Sestac, do time que a gente executa, aí a gente vai chamar ele e vai trabalhar ele. Tá? Tem muitos técnicos que trazem novidades, coisas boas, maneiras de trabalhar, né? Melhores do que talvez a gente pratique. Então a gente vai se envolvendo e vai se ajustando, né? Pega as coisas boas e te trago coisas boas. Ó, aqui é melhor fazer dessa forma. Então esse trabalho, para alguns técnicos, para alguns colaboradores que tá entrando para a plataforma, a gente precisa trabalhar isso. Tá? E com o tempo, na verdade, cursos de boas práticas e assim sucessivamente a gente vai deixando afinado. Mas às vezes tem espaços que são curtos, tem espaços que você tenta 1, 2 vezes e você vê que não é perfil. Né? Aí a gente convida ele para fazer um treinamento ou fazer o próprio Senai, cara, vai procurar, você gosta disso? É interessante para você? Então você vai para cima e resolve, porque nós não temos tempo de treinar por causa da gama que a gente tem de serviços, né?